elétrico. A esta temperatura, o material que é melhor condutor elétrico vai ser o cobre, porque é aquele que apresenta o valor mais baixo de resistividade. A esta temperatura, o material melhor condutor elétrico é o cobre, porque tem o valor mais baixo de resistividade. A linha 2 pede, determina a resistência do fio condutor de cobre com 10 metros de comprimento e 0,20 mm² de secção reta. Temos que ir buscar a equação, não é? Pela área, está, pronto. Nós queremos saber a resistência. A resistividade que nós vamos usar é 1,68 vezes 10 elevado a menos 8, que é a resistividade do cobre. O comprimento que vamos usar são os 10 metros. Atenção que a área de secção reta temos ali em milímetro². Portanto, temos que passar de milímetro² para metro², que são as unidades no sistema internacional. Portanto, milímetro², 2, para o centímetro², decímetro², metro², vezes 10 elevado a menos 6. Resolvendo este exercício, nós temos um resultado final de 0,84 ohm. Pronto. E é esta a resistência daquele fio condutor que nós temos. É esta a resistência. Ora, falámos da resistência e vimos que a resistência estava relacionada com aquela dificuldade da passagem dos eletrons. Ora, quando os eletrons estão a circular no fio, o que acontece é que há muitas colisões, não é? Entre os eletrons, as cargas positivas e por aí adiante. Com essas colisões acontece uma dissipação de energia por aquecimento. Ou seja, os componentes do nosso circuito aumentam a sua temperatura. O aquecimento dos condutores devido a essa situação é denominado de efeito de Joule. Ora, para nós podermos estudar isso, nós temos que ver como é que determinamos a energia que efetivamente é debitada ao circuito. Qual é a energia que passa em cada um dos componentes? Isto poderá ser simples ou não de determinar. Nós temos aquelas duas equações. A equação que nos permite definir a corrente elétrica e a equação que nos permite definir a diferença de potencial. Ora, naquela equação que nos permite definir a diferença de potencial, nós temos energia. Queremos determinar a energia transferida para um componente do circuito. Excelente, temos aqui a energia. A diferença de potencial é uma grandeza do circuito, é uma grandeza que pode ser medida no circuito. Portanto, até aí estamos bem. Temos a questão com a carga. A carga não pode ser medida experimentalmente, pode ser determinada, teoricamente não pode ser medida experimentalmente. Então não podemos usar diretamente aquela equação que seria sob esta forma. Mas se viermos aqui acima à expressão da corrente elétrica, nós também temos a carga aqui. E podemos determinar a carga aqui através da intensidade vezes o intervalo de tempo. Ora, se nós juntarmos aquelas duas equações, se substituirmos aqui embaixo a carga pela corrente elétrica vezes o intervalo de tempo, então nós ficamos que a energia que é transferida para o componente é a diferença de potencial vezes a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Ora, todas estas três grandezas são grandezas que podemos medir experimentalmente e, portanto, podemos determinar aquela energia. Associada à energia, não sei se recordam da primeira aula, que ainda estávamos no subdomínio anterior, mas falámos sobre esta grandeza, que é a potência, que é uma grandeza que nós temos associada à energia com a vantagem de que é constante e não depende do tempo. Portanto, a potência é a energia dividir pelo intervalo de tempo e, portanto, é apenas a diferença de potencial vezes a intensidade da corrente.
Ora, nós temos alguns condutores que nós chamamos de puramente resistivos. E agora isto na perspectiva do efeito de gelo. O que é que são os condutores que são puramente resistivos? São aqueles que utilizam aquela situação do efeito de gelo como finalidade própria do condutor. Por exemplo, os ferros de engomar. O ferro de engomar, a utilidade do ferro de engomar é para aquecer e, portanto, nós podermos passar em cima da roupa e engomar a roupa. O aquecimento é a utilidade primária do ferro de engomar. O ferro de engomar é puramente resistivo, porque o objetivo dele é utilizar a energia que poderia não se dissipar, não é? A energia que é transformada em calor por aquecimento, que faz aquecer o ferro de engomar. O que é que acontece? Nestes aparelhos, como o ferro de engomar, a energia utilizada por estes aparelhos é determinada exatamente pela equação anterior. Porque nós podemos medir experimentalmente a diferença de potencial e a intensidade da corrente e o tempo e podemos determinar a energia que está a ser utilizada pelo nosso aparelho. Depois, na próxima aula, vamos ver com atenção de onde é que vem essa energia, como é que isso funciona, mas podemos determinar essa energia. Determinamos igualmente essa potência pela equação que foi apresentada anteriormente, a diferença de potencial vezes a intensidade da corrente. Esta é uma das situações em que nós utilizamos de forma vantajosa o aquecimento do nosso condutor. Existem outras situações em que nós usamos de forma vantajosa o aquecimento do nosso condutor. Portanto, este é um exemplo da forma vantajosa como nós utilizamos a energia que é transformada em calor, o aquecimento do nosso condutor. Na maior parte das situações isso não acontece. Ou seja, na maior parte das situações o aquecimento não é desejado. Não se pretende que o nosso aparelho aqueça, que o nosso condutor aqueça. Então essa energia é dissipada por efeito de Joule e não é desejada essa energia. Como é que nós determinamos essa energia? Exatamente desta forma. A passagem de aqui para aqui é feita através da lei de Ohm. Portanto, substituindo a diferença de potencial pela resistência vezes a intensidade da corrente, nós fazemos a passagem daqui para aqui. O que é que acontece? Esta resistência que nós temos aqui vai ser a resistência do condutor ou a resistência interna do aparelho. Vamos ver na próxima aula que poderá ser, por exemplo, a resistência interna do nosso gerador. Portanto, temos uma energia que é dissipada por efeito de Joule. Isto é o que acontece na maior parte das vezes, ou muitas vezes nós temos, o efeito de Joule é desvantajoso. Quanto maior é a energia dissipada, menor é a eficiência que nós temos. Nós falámos da última aula do rendimento, na última aula não, na aula da semana passada falámos do rendimento, não sei se recordam. Existem situações em que o rendimento é elevado, que são aquelas que nós pretendemos, existem as situações em que o rendimento é muito baixo. Nós temos aqui dois exemplos, um exemplo de rendimento elevado, que é o LED, um exemplo de rendimento muito baixo. Aquele exemplo de rendimento muito baixo é uma lâmpada de tungstênio, uma lâmpada de incandescência, que eram as lâmpadas que se usavam antigamente, em que o que acontecia era que aqui o filamento aquecia, ficava incandescente e a lâmpada funcionava. Tinha um rendimento de cerca de 10% e muitas vezes tinha uma durabilidade muito, muito pequena, porque às vezes pelo aquecimento constante do fio, o fio quebrava-se e deixávamos de ter a lâmpada a funcionar. Os LEDs têm a grande vantagem que não funcionam da mesma maneira. Os LEDs funcionam pela emissão de fótons. Através da passagem da corrente elétrica, nós temos o movimento de eletrons, origina a emissão de fótons e nós temos os LEDs. Os LEDs têm rendimentos muito altos quando comparados
com aquelas lâmpadas. Além disso, como não estão tão sujeitos ao aquecimento, o que lhes acontece é que têm uma durabilidade muito maior. Isto são os dois extremos da eficiência energética. De um lado, as lâmpadas de incandescência, muito baixa eficiência. Do outro lado, os LEDs ou os diodos emissores de luz que têm uma eficiência muito elevada. Agora, rapidamente, um exercício. Nós temos aqui um gráfico como é que varia a corrente elétrica num condutor em função da diferença de potencial aplicada nos seus terminais. E a pergunta é, qual a resistência do condutor quando a corrente elétrica é 15 amperes? Muito simples, corrente elétrica está aqui nas ordenadas, 15 amperes, agora está aqui com esta abscissa, 60 volts. Portanto, muito simples. Sabendo que o condutor é puramente resistível, qual é a potência dissipada quando a diferença de potencial é 44 volts? Se ele é puramente resistível, então isto significa que a potência é U vezes I. Portanto, diferença de potencial 44 volts, está aqui. A intensidade da corrente para os 44 volts, 4, está aqui, vemos cá, está aqui, intensidade da corrente, 9 amperes. 44 volts vezes 9 amperes dá 396 watts. Lembram-se das unidades de potência, que era o watt. Então, na aula de hoje, revimos os conceitos da lei de Ohm, vimos também a relação entre resistência e resistividade, o efeito de Joule e focamos o funcionamento dos LEDs. Muito obrigada e até à próxima aula. Em momentos de alarmismo social, aumentam os ciberataques e os esquemas de fraude digital. Esteja atento e tenha extrema prudência no acesso, na recepção e na partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia Covid-19, devendo dar prioridade a fontes oficiais e reputáveis de informação. Esteja on. Proteja-se, a si e aos outros. Não abra nem partilhe conteúdos suspeitos. Os seus amigos estão seguros? Uma das formas de disseminação de vírus é através da partilha de ficheiros e dispositivos de armazenamento, quase sempre sem se ter consciência